Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Gratidão pela sua presença. Eu sou o Rogério do canal Céus Animais e você que está aqui comigo agora deve ter curiosidade sobre a história que envolve o nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier, através de uma percepção de seres elementais, seres do mar, não é? Uma percepção que o Chico teve em um dos passeios pelo Rio de Janeiro. Mas você vai ter detalhes aí logo após a vinheta. Fica comigo, gratidão. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Gratidão pela presença. Peço que vocês se inscrevam, habilitem o sininho, compartilhem este vídeo, deem força para o nosso canal e, por favor, escrevam o que vocês acharam da história, do nosso conteúdo. Podem sugerir aí temas que nós vamos desenvolver com vocês. Lembrando que este canal é criado para falar de espiritualidade dos animais e vamos em busca de respostas para onde vão os animais, porque eles sofrem, o que acontece do outro lado, se nós vamos ter a presença deles nas nossas vidas novamente e muito mais aí dentro da nossa proposta, tá bom? Pessoal, então eu queria comentar com vocês, né? Essa história é bastante conhecida aí no meio espírita, outras pessoas não conhecem, então é sempre bom reviver, não é, histórias legais, histórias bonitas, e eu baseei a minha apresentação através deste vídeo de uma palestra, não é, de André Marinho, um orador espírita, e ele narra então essa história. Eu vou conduzir essa história, não é, do meu jeito, tentando reproduzir da melhor forma possível essa circunstância, tudo bem? Bom, então vamos lá. Nos idos dos anos 70, Chico Xavier ele tinha uma atividade, não é, de propagação da doutrina espírita no Rio de Janeiro. E nessa ida ao Rio de Janeiro, esse evento espírita, o qual o Chico participaria, junto de uma conhecida chamada Susana Mouzinho, ambos tiveram a notícia de que este evento então seria cancelado, né? E ele acabou sendo cancelado de fato de última hora. Em um certo momento, a dona Susana, com o Chico, decidiram então ir a um teatro assistir uma peça, né? Que é uma peça que fez muito sucesso durante muitos anos e era A Gaiola das Loucas, né? A peça chamada A Gaiola das Loucas, com o querido Jorge Doria, por exemplo, que fazia parte do elenco. Na verdade, por conta da rotina do Chico, né, dos trabalhos assistenciais, ele não tinha tempo para ir no teatro, né? Então sempre estava ali envolvido com as coisas de Pedro Leopoldo, Uberaba. Então naquela fase, né, o Chico sempre tão caridoso com todas as pessoas, ele não se permitia muitas vezes ter esses lazeres, né, que muitos de nós temos a possibilidade também de tanto envolvimento que ele tinha com as obras espirituais. E aí então o que acontece? Pelo fato de eles estarem já lá e eles não terem mais o evento para comparecer, então eles decidiram, né, aproveitar esse momento e de repente curtir essa peça de teatro. Na hora que o Chico ele começou a se arrumar, uma pessoa acabou descobrindo que o Chico estava lá no Rio de Janeiro e descobriu também onde ele estava hospedado. Essa pessoa, uma mulher, foi até o endereço onde ele estava. A pessoa entrou no local, né, para ver o Chico e ela precisava muito pedir um conselho para ele de uma questão particular. Então ela foi até o Chico naquele dia, né, e ela chegou para ele, conseguiu ter o contato ali presencial com o Chico e falou: Chico, eu preciso da sua ajuda, eu preciso pedir um conselho. O Chico Xavier então, né, faltava 5 minutos para o horário programado para que desse tempo do Chico com a Susana chegar ao teatro. Ele tinha mais ou menos 5 minutinhos ainda para conseguir chegar a tempo para a peça. Aí o Chico ficou ali dividido, né, entre atender a moça, entre ir para a peça de teatro, quando Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, apareceu para o Chico e disse: atende a moça, dê um conselho para ela, porque o assunto é importante.
E Chico Xavier, né, como sabia que o Emmanuel, o seu mentor espiritual, o seu guia espiritual dos trabalhos aqui, né, no planeta Terra, quando ele aparecia, o assunto era sério, respeitou então, não é? Aí o comando do Emmanuel, lembrando que o Chico teria o livre-arbítrio para ir no teatro e, mesmo ouvindo Emmanuel nessa questão, ele teria o livre-arbítrio de falar assim, não posso te atender, mas o Chico, então, pelo livre-arbítrio dele, teve o mérito de escolher, então, atender a moça. Bom, feito isso, com essa decisão de ajudar a moça, o Chico já percebeu que o teatro já era, né? Naquele dia ele falou, agora eu sei que eu vou sentar aqui e vamos ouvir, né, a moça e vamos dar conselho. Então, ele, como já sabia que ia demorar, ele pediu para a moça se sentar, ele já tinha perdido o horário de sair para a peça, né? Ele fez o atendimento, a moça falou, o Chico falou. E aí, depois desse atendimento fraterno com essa irmã, o Chico então foi de novo ao encontro da Suzana e falou para ela, Suzana, nós não temos mais como ir para a peça, né? O nosso tempo já se esgotou. E o que nós vamos fazer então? E aí a Suzana sugeriu, né, Chico, vamos dar uma volta, vamos andar aqui no calçadão de Copacabana. E era mais ou menos em torno de 21 horas e 30 minutos, né, 9h30 da noite. Eles pegaram então um táxi sentido a região do Copacabana Palace, tá? E aí quando eles começaram a andar pela praia, no calçadão, o Chico, ele começou a contemplar o mar, né? Como qualquer um de nós faz, se nós temos essa percepção de contemplar o mar, a natureza, né? Essas forças maravilhosas, onde nós também falamos dos elementais em um vídeo gravado aqui no canal, que são seres da natureza, eles estão em todos os locais, porque Deus nunca parou de criar. Então são seres maravilhosos que coordenam amparo, caridade, proteção da natureza. Se puder, assista também esse vídeo, tá bom? E aí, quando ele olhou para o mar, ele começou a ficar emocionado, muito emocionado. Começou a brotar lágrimas e começou a chorar. O Chico começou a chorar olhando para o mar. E aí ele se virou para Suzana e falou assim, Suzana, você não sabe o que eu estou vendo. Ela perguntou, Chico, mas o que você está vendo, Chico? Por que você está tão emocionado? Então ele falou assim, se você pudesse ver a beleza dos espíritos do mar, enquanto vem a arrebentação das ondas, eles não são espíritos humanos, eles são espíritos que eu nem sei te explicar. Então o Chico estava vendo aquela arrebentação do mar, né, das ondas, e viu uns espíritos naquele momento, nas ondas do mar. Olha que legal, né? E são espíritos, ele continuou daí, né? Então são espíritos de um amor tão grande, e eles estão olhando para nós no calçadão, para as pessoas na areia, e o fazem com tanta ternura, mas ninguém está recebendo a vibração deles. Ou seja, Chico completou, né? Vou te contar uma outra coisa. Aí ele ficou olhando nisso, para um lado, e tinha uma mulher na areia, tá, que estava andando. E em um certo momento, essa mulher parou, ela começou a cavar um buraco no chão, né, da areia, e aí ela acendeu uma vela dentro desse buraco, como se fosse uma oferenda, uma oração. Ela ia fazer uma reza, e aquela vela significava muito para ela naquele momento. E ela fez um ritual pessoal, né, como alguns chamam de oferenda. Provavelmente por dedução para Iemanjá ou para um espírito qual ela tem devoção, né? E aí quando ela começou a reza, pedindo ou agradecendo, né? Depois ela foi embora. E o Chico ficou observando essa cena lá na praia. Quando ela foi embora, ele viu um montão de espírito
que estava lá no meio do mar. Esses espíritos, eles vieram na direção, ok? Eles vieram na direção dessa vela que foi colocada no chão por essa mulher. E eles vieram então em sentido a essa oferenda, né? E o que acontece? Eles se agacharam, pegaram a vela, não a vela física, mas o corpo espiritual dessa vela física, vamos dizer assim, é como se tivesse uma energia dessa vela, que era a representação da vela, tudo bem? Eles pegaram essa vela, representada nessa energia, né? E eles levaram essa luz voltando para o mar. Olha que lindo, pessoal, essa passagem. Eles pegaram essa energia, que era a emanação fluídica da vela, carregaram essa energia, esse grupo que veio buscar essa energia, pegou essa vela e levou para o mar. E eles iam olhando a vela, né, espiritual, olhando nessa vela espiritual o que ela havia pedido ou agradecido, olhando para essa vela. Então estava impregnado aquele elemento, né? Aquele elemento energético com o pedido ou agradecimento dessa mulher, né? E eles mandavam, através dessa vibração, dessa frequência, as energias favoráveis para o pedido dessa mulher. Então o Chico ele viu todo esse quadro, e além de ele ver todos os espíritos que vinham do mar, ou as vibrações que eles emanavam para as pessoas na areia ou no calçadão, o Chico viu um monte de espírito vindo, pegando essa energia dessa vela e levando essa energia pro mar de novo. E ele percebeu que eles estavam conectados com a mulher por esta energia, por essa energia fluídica que representava a vela em si. Percebe? Uma bênção, né? Uma bênção maravilhosa aí o Chico ter percebido tudo isso, né? E aí nessa questão, quando o Chico então percebeu isso, ele ficou muito, muito emocionado, né, de perceber uma coisa tão linda naquele local. E ele já tinha visto coisas semelhantes em algumas chácaras, né, pelo interior, quando ele visitou, mas na praia especificamente foi a primeira vez lá nos anos de 1970, tá? Que fica aqui uma reflexão, quantas coisas nós perdemos por criarmos às vezes uma banalidade. Às vezes nós vamos para o mar, para uma cachoeira, para um lugar da natureza e nós não nos damos conta da quantidade de espíritos que estão lá, os seres das naturezas, os elementais, esperando a nossa presença para uma conexão com o plano maior. Que legal quando a gente tem essa interação, quantos milagres podem acontecer, pessoal, só dessa conexão com a natureza. Abraçar a árvore, interagir com os animais com respeito, glorificar, não é, a criação divina, eu diria, né? Então aqui tem um relato muito forte, muito contundente. Então tome cuidado quando você vai à praia, às cachoeiras, aos lugares, não jogue coisas lá, não estrague o habitat, não interfira no ambiente, não seja desleixado ou desleixada, deixando lá sacos plásticos, não jogue lixo. Você não está atacando só a natureza física, você está desrespeitando a vida espiritual do lugar, eles estão monitorando você. E isso pode não, isso com certeza estará registrado na sua agenda espiritual e haverá cobrança. Então faça a sua parte, seja mais higiênico, seja mais organizado, mais responsável. Guarde no seu bolso, leve para a sua casa. Essa é a mensagem que eu quero tirar proveito e deixar para vocês também, né? Então, um outro caso que o Chico também percebeu, né? E esse encontro espiritual é possível para todos nós, tá certo? Porque os espíritos estão lá aos milhares, né? Na mesma praia, e ele estava ali vendo um homem que olhava para o mar, fazendo uma oração emocionado, né, e muito agradecido, e nisso o Chico, ele viu uma outra caravana de espíritos que vinham de longe na direção do homem, né,
E como se eles flutuassem pelas águas, e lógico, são espíritos, então é como se eles flutuassem pisando nas águas, né? Eles vieram ao encontro desse homem, circundaram este homem, e eles recolheram os pensamentos do homem, né? Os pensamentos de alta frequência, e foram embora. Então, pessoal, quando a pessoa ela entra em contato com a natureza e ela se permite, né? Ela se abre dessa maneira, ela se conecta com forças que nós não imaginamos. Então, se você quer a cura de uma doença, se você busca o reequilibrar das suas emoções, vá até uma natureza, entregue o seu dia para se renovar, para se reabastecer, interaja com os espíritos das naturezas, né? Com os seres elementais, igual nós já falamos no outro vídeo, as salamandras que são referentes ao fogo, as ondinas, por exemplo, do mar, entre outros seres, né? Os silfos do ar, ok? Os gnomos, os duendes. Aí você ouve a minha fala e acha que é coisa de historinha. Não, pessoal, tem muita coisa a ver. Se você procurar referências sobre o tema, você vai encontrar muito material legal. E aí fica um convite para você, se você já viu algum ser elemental, compartilha aqui com a gente, escreve aqui nos nossos comentários, será muito legal saber da sua história também, a gente responde todo mundo, tá bom? É isso, né? Então, pessoal, ainda que não se veja os espíritos, não se sinta esses espíritos, os milagres podem acontecer só pelo fato de você ir de bom grado lá junto à natureza, acredite nisso, tá bom? Então o Chico disse, Suzana, eu estou impressionado porque poucas vezes nós nos permitimos ficar simplesmente parados olhando para o mar. Então, pessoal, às vezes nós, por conta do automatismo, nós não nos permitimos ao menos contemplar a natureza. É importante ter esse contato, essa renovação energética, tudo bem? Apenas de olhar para o mar, ele se permitiu esse encontro com a natureza na sua plenitude. Então é esse o relato que eu queria deixar para você. Se você ficou comigo até o final deste vídeo, eu só tenho que te agradecer. Peço que você compartilhe aí para as outras pessoas que não conheciam essa história. Deixe aí o seu relato, deixe aí a sua pergunta, deixe aí a sua afirmação e será um prazer ter você aqui no próximo vídeo. Que assim seja. Muita gratidão.